Não importa o que você esteja passando nesse momento, não importa o deserto que você está atravessando ou sofrendo algum tipo de injustiça nessa terra, saiba que não existe nenhum mal que dure para sempre. Isso terá fim e não será o seu fim. Agora nós vamos para uma mensagem especial desse Seudat Mashiach. O tema da mensagem é o ponto da virada. Senhor nosso Pai, que o Senhor me capacite aqui a passar essa mensagem corretamente, que todos recebam a parte que lhe cabe. Em nome de Yeshua, obrigado pelas tuas revelações. Nos ajude a tomarmos propriedade daquilo que o Senhor tem para nós e tenhamos a nossa vida transformada pelo Senhor, sempre com confiança em Ti, não importa qual seja a situação, é o que eu lhe peço. Beshem Shua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, o ponto da virada. Na matemática, dentro do cálculo diferencial, nós temos uma matéria chamada ponto de inflexão, que estuda o momento de transição, o momento de inversão de sentido de uma curva. Ele marca o instante exato em que uma função deixa de ser ascendente e começa a descer, ou deixa de ser decrescente e passa a subir, alterando, mudando a direção da sua trajetória. A nossa vida é como um gráfico de linha, feita de altos e baixos. Assim como nessa matéria de matemática, ponto de inflexão, que a nossa vida é transformada no momento da virada, no momento da reversão de uma situação em nossas vidas. Isso significa que em um momento de desafios, a queda ela vai se deter e começaremos a subir. E este é o tema que a gente deseja ministrar sobre a nossa vida nesse dia. Quando estamos em uma situação privilegiada, no ponto de subida, onde tudo que nós fazemos dá certo, devemos sempre dar glória e honra ao nome sagrado de Hashem. Porém, se a situação por algum motivo inverter, devemos confiar na mão poderosa de Hashem através de Yeshua, porque agindo dessa forma, a nossa pequena e momentânea situação de queda, de infortúnios, será utilizada para nos treinar e assim subirmos mais alto até que ocorra próximo ponto de inflexão. Nas Escrituras Sagradas, nós temos os relatos de muitas pessoas que viveram situações de altos e baixos, de baixos e altos. Melech Davi passou por vários pontos de inflexão ao longo da vida dele. Davi, sozinho no campo, jovem, enfrentou um leão, enfrentou um urso, para defender as ovelhas que estavam sob a responsabilidade dele. Davi estava sendo treinado a confiar ainda mais no Senhor para enfrentar as oposições cada vez maiores que surgiriam ao longo da vida dele, até que enfrentou e derrotou o gigante Golias. No dia em que Davi venceu
o gigante, ocorreu o ponto de inflexão da história da vida dele. E ele começou a subir. Começou a ser visto como herói. Saiu do campo para estar à frente do exército do rei Shaul. Casou-se com a filha do rei. E as coisas pareciam ir muito bem. Até que um novo ponto de inflexão surgiu. Agora, um ponto de descida, que ocorreu quando o rei Shaul, enfermo em sua mente, começou a ter ciúmes do reconhecimento de Davi pelo povo, quando ele estava à frente do seu exército. Então Davi precisou fugir para preservar sua vida, enfrentou difamações, perdeu sua esposa amada, e com a sua terrível dor no coração precisou lutar com poucos aliados que ficaram ao lado dele para defender, os seus familiares e parentes que também estavam sendo perseguidos. Davi havia sido ungido pelo profeta do Senhor, porém, mesmo sendo perseguido, precisando se esconder, Hashem estava com Davi. E muitas pessoas que estavam à margem da sociedade, naquela época, sendo perseguidos de alguma forma, eles começaram a se unir a Davi. Porém, tudo que Davi desejava era estar na presença de Hashem e servi-lo. Mesmo tendo um grupo de 600 homens valentes e suas famílias que se juntaram a Davi, eles continuavam sendo perseguidos. A situação ainda seguia em declínio. O verdadeiro ponto de inflexão na vida de Davi ocorreu um pouco antes de uma queda muito mais profunda. Quando os amalequitas atacaram um acampamento em Ziglag, levaram as esposas, filhos e os despojos deles e queimaram o acampamento. Registrado em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 20. Ao final da linha, registrado em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Vou ler. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi não havia escolhido aqueles homens que desejavam apedrejá-lo. Foram eles que se juntaram a Davi. E eles responsabilizaram pelo dano que eles sofreram, causado pela invasão dos amalequitas, que Davi sequer conhecia. As esposas de Davi, seus pertences, também haviam sido levados pelo inimigo. Davi chorou até não ter mais forças. Não porque ele foi consolado. E o que é descrito depois, todos nós precisamos aprender a fazer no nosso espírito, se desejamos experimentar uma grande virada em nossa vida. Um grande momento de inflexão, legítimo. Davi se reanimou em Hashem e o reconheceu como autoridade máxima sobre sua vida.
Não importava quem fosse os amalequitas, não importava que os companheiros dele estavam desejando matá-lo, não importava o quão terrível era aquela situação, aquilo que havia ocorrido. Nenhuma determinação nesse mundo segura uma pessoa que se anima em Hashem. Davi estava diante de um ponto de ascensão, e para isso, irmãos, nós precisamos pegar muita força, um impulso na queda, e ninguém gosta de passar por lutas como estas. Mas foi neste ponto o momento da virada na vida de Davi. Um ponto de inflexão para o alto. Na força do Senhor, Davi se levantou para perseguir aqueles amalequitas criminosos. Mesmo em sua pressa, socorreu um egípcio moribundo, deixando evidente que mesmo no percurso da queda, não devemos nos deter de fazer o bem. E foi este egípcio quem conduziu Davi para reaver as famílias sequestradas, seus bens, e ainda conquistarem os despojos de seus inimigos, com um pagamento pelo trabalho extra que eles tiveram. Davi conquistou a confiança de todo o povo, enviou presentes aos anciãos de Judá e foi empossado como rei, primeiro sobre Judá, por 7 anos. Davi seguiu nessa escala crescente e na sequência se tornou rei de toda a casa de Israel e reinou por mais 33 anos, perfazendo um total de 40 anos de seu reinado. Ao longo do seu caminho como rei, Davi cometeu alguns erros, pecou em algumas situações, mas nunca atribuiu a responsabilidade de seus erros a ninguém. Como consequência, teve outros pontos de inflexão, de descida na vida dele. Já idoso, passou a ser perseguido pelo seu próprio filho e precisou fugir do seu palácio com suas esposas e com seus outros filhos. Apesar dos percalços da vida, Davi sempre confiou no Senhor. Irmãos, além dos problemas normais que precisamos lidar todos os dias em nossa vida, muitas vezes nós deparamos com situações onde pessoas agem inspiradas por Satã nessa terra. E mesmo essas pessoas que agem sob a inspiração do maligno, como agiu Avixalom com seu pai Davi, essa pessoa também está sob a sentença dessa mesma matemática. Como está escrito em Mislei, Provérbios capítulo 29, versículo 1. Quem insiste no erro após muita reprovação será repentina e incuravelmente quebrado. E foi isso que ocorreu com Avixalom, filho de Davi, em um ponto de inflexão sem volta. Avixalom foi morto e a história dele foi encerrada nesse mundo. Que Hashem nos guarde e nos livre desse mal, em nome de Yeshua. Agora, preste atenção. Foi nesse momento de luto por seu filho amado que Davi passou por um novo processo de ascensão. Agora, para retornar ao seu chamado como rei de Israel, estabelecido por Hashem. Irmãos, a Ruach HaKodesh deseja ministrar em nossos espíritos
no nosso coração hoje é que não importa o problema que estamos enfrentando, ele vai ceder no ponto de inflexão. Isso vai ocorrer de alguma forma em algum momento, porque é mais do que uma simples questão matemática, é mais do que isso. Dentro de um cálculo diferencial, conhecido como ponto de inflexão, é uma questão espiritual, sobre aqueles que temem o nome sagrado de Hashem. Não importa o que você esteja passando nesse momento, não importa o deserto que você está atravessando, se você tem ou não diversas pessoas sobre a sua responsabilidade que estão em risco ou sofrendo algum tipo de injustiça nessa terra, saiba que não existe nenhum mal que dure para sempre. Isso terá fim. E não será o seu fim. Somente creia, busque o Senhor e persevere. Confie. Porém, quando chegar o momento da virada, quando a ascensão ocorrer, lembre-se do que você passou e sempre glorifique o nome sagrado de Hashem. E se mantenha firme com confiança no Senhor, sabendo que a vida nessa terra é feita de altos e baixos. Busque sempre pelo bom conselho de Hashem e esteja pronto para outros momentos de inflexão. E não siga no conselho de pessoas desse mundo, pessoas que não conhecem nem temem o nome sagrado de Hashem, para que você não sofra quedas bruscas e repentinas, sem nenhum proveito. Os pontos de inflexão em nossa vida podem ser longos ou não, podem ser curtos. Porque enquanto estivermos caminhando nessa terra, estaremos sujeitos a situações de altos e baixos na nossa vida. A terra e tudo que existe na natureza também passam por estes mesmos processos, estão sujeitos às mesmas regras. E lembre-se, Tehillim, Salmos 46, versículo 2, nas demais, versículo 1, Hashem é o nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição. Por isso, não tememos, mesmo que a terra se abale, mesmo que as montanhas afundem nas profundezas do mar, mesmo que as águas furiosas espumem e as montanhas trema por sua turbulência. Mesmo este tempo estranho que estamos vivendo sobre toda a terra vai passar. Nós confiamos que haverá o milênio onde tudo será transformado. Uma nova e verdadeira ordem será estabelecida pelas mãos do verdadeiro Rei e Senhor desse mundo, Yeshua, o Messias. Nós temos passado por dias bem complexos, com desafios na área de saúde, perda de vidas queridas, lutos de pessoas amadas. Temos acompanhado pessoas com enfermidades complexas, injustiças aos nossos olhos, como nunca vimos antes. Pessoas pagando o bem que recebe com o mal. Mas isso também tem um ponto de inflexão, irmãos. Como eu disse, não existe nenhum mal que dure para sempre. Hashem nos diz que existem pessoas que têm sido tão assoladas que elas não conseguem mais ver solução em absolutamente nada. Não acreditam mais. Não vê solução à sua frente, em suas vidas. Quando eu apresento a vida de Meller Davi, estou apresentando alguém
que você conhece a história de vida registrada nas Escrituras, conhece os pontos de subida e de descida na vida deste homem, segundo o coração de Hashem. Mas essas mesmas regras se aplicam da mesma forma para nossas vidas. Agora, precisamos seguir confiando no Senhor. Eu acredito que existam pessoas hoje desistindo de tudo. Desistindo do casamento, desistindo da sua família, às vezes até com desejo de desistir da própria vida. A poucos metros da virada. De um ponto de inflexão de subida. Portanto, irmãos, nunca, jamais tome uma decisão no calor das suas emoções. Busque pelo Senhor em oração, espere a resposta, espere pelo menos 3 dias. Assim como os Talmidim receberam a ressurreição de Yeshua, o milagre pode ocorrer em 3 dias para nós também. No momento de ascensão, continue firme com o Senhor para se manter o mais estável possível, aproveitando cada momento dessa subida e sempre fazendo as coisas corretas aos olhos do Senhor. Mas, se acontecer de passarmos por alguma luta, alguma adversidade, por algum motivo, tenha certeza em seu coração que isso também vai passar. E eu oro e espero confiante no Senhor para que seja o mais rápido possível, em nome de Yeshua. Para nós fecharmos, nas Escrituras existem instruções do que nós devemos fazer para trazermos sobre as nossas vidas uma virada de subida, inclusive praticada por Davi no evento que ocorreu lá em Ziklag. Yaakov, Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se perante o Senhor, e Ele os exaltará. Quando obedecemos esse conselho, é certo que a ascensão virá. Para nos mantermos em ascensão, devemos seguir na prática do bem. Registrado em Mishlei, Provérbios, capítulo 11, versículo 25. As pessoas que abençoam aos outros prosperarão. Aquele que satisfaz aos outros satisfará a si mesmo. A nossa bênção está na mão do outro, irmão. Seguindo essa instrução, conseguiríamos nos manter na rota contínua de ascensão. Não deveríamos, mas podemos entrar por outro caminho, como ocorreu também com Melech Davi, quando decidiu fazer o censo do povo de Israel, sem a ordem de Hashem. O ato foi considerado um grave pecado contra Deus, porque demonstrava que Davi estava confiando no tamanho do seu exército e no poder do seu próprio braço. E teve consequências terríveis. Quando decidimos fazer as coisas do nosso próprio modo, do nosso próprio jeito, realizando com as nossas próprias mãos o desejo do nosso coração, precisamos entender que estaremos sujeitos a uma repentina queda e enfrentar desafios que o Senhor nunca teve para nós passarmos nessa terra. E nesses casos, lembre-se do que está escrito em Mishlei, Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição e a arrogância antes da queda. Davi passou por
declínios que ele não semeou e foi socorrido, mas também passou por declínios em sua vida por escolhas erradas que ele fez. Lei da semeadura e colheita, lei da causa e efeito. Em ambos os casos, Davi sempre procurou por Hashem. Quando pecou, confessou seus pecados e ele não voltou a repetir mais nenhum daqueles pecados. Nós podemos cooperar para que a nossa ascensão ocorra e se mantenha. Hashem deseja o bem sobre as nossas vidas, sobre a vida dos seus filhos. Hashem tem pensamento de bem, não de mal sobre nós. E sobre os dias difíceis, Hashem nos diz: eles não vão durar. Sejamos fortes, aprendamos com as instruções das Escrituras Sagradas, aprendamos o que Hashem deseja nos ensinar. Vamos nos levantar e vamos seguir em frente, perseverando em unidade. Uns para com os outros, todos para com Mashiach Yeshua, sempre com confiança crescente em Hashem, de que o momento da virada, o momento da nossa ascensão está muito próximo e que seguiremos contemplando o resplendor da face de Hashem e seus milagres. Não desistam, perseverem e tenha certeza em seus corações de que as respostas de suas súplicas, elas estão sendo ouvidas sim. Mesmo em tempo de lutas e desafios, Hashem continua ouvindo as nossas orações e deseja nos instruir sobre o que nós devemos fazer. Da mesma forma que instruiu Davi lá naquele evento em Ziklag. Em breve haverá uma sessão em direção aos altos céus e não haverá mais nenhum declínio. E estaremos para sempre com o Mashiach Yeshua, porque este é o destino natural de todos aqueles que acreditam e vivem pelas instruções de Hashem. Tome posse da sua ascensão com confiança no Senhor hoje. Esta é a hora, o momento é agora. Tome posse em nome de Yeshua, nosso Mashiach, da sua virada em direção aos altos céus. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça por nos ministrar, por nos ensinar, por nos encorajar, fortalecer, nos animar. Nos ajude a tomar propriedade da Tua força, Pai. Nos animar no Senhor e certamente estaremos prontos para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. Nos ajude com confiança, Pai. Nos ajude na nossa confiança, porque o Senhor tem ouvido sim as nossas orações, o Senhor se importa, o Senhor sabe todas as coisas e tem o melhor para cada um de nós. Nos ajude na nossa pressa aí a pararmos para fazer aquilo que o Senhor tem para fazermos, para buscarmos o Senhor, ouvir o Teu bom conselho e saber ao certo o caminho e a direção a seguir, não importa qual seja a situação. Fica conosco, já se faz tarde, nós dependemos do Senhor, é o que eu lhe peço. Mais uma vez, obrigado por nos permitir participar dessa celebração, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado pelas Tuas revelações. Nos ajude a sermos uma luz do Mashiach, onde quer que nós estejamos nessa terra, e tudo será transformado ao nosso redor. Nós confiamos nisso,
Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.